Olá para todos e sejam bem-vindos. Aproveitem aí, antes de começar o vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, clique naquele sininho, no sininho ali embaixo para ativar as notificações e vamos lá. O título do vídeo parece até meio estranho para alguns, mas vamos raciocinar aqui para chegar à conclusão acerca do próprio título. Satanás é filho de Deus? Porque alguns podem questionar: se os anjos são filhos de Deus, porque foram criados por Deus, então Satanás, que também foi criado por ele, não deveria também ser filho de Deus por ter sido criado por Deus? Embora Satanás tenha sido criado por Deus, mas ele não é considerado filho de Deus por algumas razões. Vamos analisar na Bíblia quem são aqueles que são chamados de filhos de Deus e por quê. Na Bíblia, muitos afirmam que todos são filhos de Deus. Quem nunca ouviu aquela frase que diz que todos nós somos filhos de Deus? Será se isso procede? Mas na verdade não é bem assim como alguns pensam. De acordo com a Bíblia, todos são seres humanos, criaturas de Deus, criadas por Deus. A pessoa, quando se converte, passa a ser chamada de filho de Deus. Quando se converte. 1 João 3, verso 1. Vede com grande caridade ou amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja bem, analisando esse versículo, que ele é para convertidos. Porque diz: por isso o mundo não nos conhece. Então entendemos que as pessoas do mundo não são filhos de Deus. Aqui distinguiu os dois tipos de pessoa. A outra verdade é que somos filhos de Deus por adoção. Efésios 1 e verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A pessoa, quando se converte, passa a ser chamada filho de Deus. Quem vive no pecado não é filho de Deus. Vamos ler e analisar 1 João 3, do verso 8 até o 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aqui vai distinguir os dois tipos de pessoa, as que servem a Deus e as que não servem. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Veja bem. Agora aqui explica tudo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui deixou claro. Agora, se referindo a Satanás e aos anjos, chegamos à conclusão que Satanás não é filho de Deus. Jó 1 e verso 6 está escrito:
E num dia em que os filhos do Senhor, os filhos de Deus, aliás, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja que diz que veio os filhos de Deus, se referindo aos anjos, e veio também Satanás, que não foi chamado de filho, mesmo sendo uma criatura, da mesma forma que os anjos também foram criados. Em Isaías está escrito: perfeito fostes criado, se referindo ao diabo. Veja também que Israel foi chamado de filho de Deus. Êxodo 4, verso 22, filho de Deus. Isso se trata, se referindo ao termo filho de Deus, na Bíblia, se referindo aos convertidos e aos anjos, isso se trata de uma relação de intimidade entre Deus e seus filhos. Todo aqueles que fazem a sua vontade, são chamados filhos de Deus. Se trata de uma filiação adotiva, podemos assim dizer, bem diferente da filiação de Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Se Jesus é Filho único, e nós então? E os anjos são o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que diz unigênito, único. Isso aponta a singularidade de Jesus Cristo na condição de que ninguém é semelhante a Ele, por não ser uma criatura. Na condição de filho, o diferencia dentre os demais, que são seres criados por Deus. Então aqui distingue Jesus dos demais, das demais, criação, que são chamados de filhos de Deus, por adoção, como nós, e os anjos que foram criados por Deus, que são chamados filhos de Deus. E Jesus não é um ser criado. Então ele, como filho, foi chamado de único e distingue dos demais, que são criados, e ele não é. O próprio Jesus se diferenciou dentre os demais. Ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João 20, verso 17. Veja que ele disse para o meu Pai, e não para o nosso Pai, porque ele se referiu a ele, somente a ele. Agora veja, quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, ele disse, na oração do Pai Nosso, ele falou que era para dizer assim: Pai nosso que estás no céu. Todos vocês digam assim: Pai nosso que estás no céu. Se referindo ao demais. Veja que ele disse no plural, se referindo à forma em que os discípulos e todos deveriam e devem dizer. Então todos são criaturas criadas por Deus. Os que aceitam o Evangelho são filhos de Deus por adoção. Quem vive no pecado não é filho de Deus. Os fariseus disseram a Jesus que eram filhos de Deus. Jesus disse que se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Pai com P minúsculo, que é o diabo. Quando a Bíblia se refere a Deus de pai, é com P maiúsculo. João 8, do 39 ao 44. Quem vive no pecado vai se apresentar a Deus como um desconhecido. Mateus 7, 23. Jesus dirá aos perdidos: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Satanás e seus anjos perderam a identidade com Deus quando pecaram. Da mesma forma, os perdidos. Eles vão se apresentar diante de Deus como um estranho, sem identificação para com Deus. Sem identificação. Os salvos no céu receberão um novo nome, que o identificará diante de Deus. Não teremos esse nome terrestre. Seremos conhecidos de Deus. Da mesma forma que o salvo é conhecido por Deus aqui na terra, ele será conhecido por Deus lá no céu. Ele terá uma nova identidade. Ele será identificado diferente do ímpio e de Satanás e seus anjos que perderam e perderão a sua identidade para com Deus. Será um estranho. O ímpio comparecerá no dia do juízo como um estranho diante de Deus. Então Satanás não é filho de Deus. Ele é uma criatura, chamado de criatura mesmo. Então obrigado a todos então. Entre sempre no canal, que eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. Tem alguns que dizem que não recebem as notificações, mas todos já sabem, né, que eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. É só entrar e conferir. Então obrigado a todos e até o próximo.